Depois que eu demonstrei aqui no canal que o mundo inteiro enxerga o Brasil em dólares, menos a gente que é brasileiro, e eu também demonstrei que o índice Bovespa dolarizado, ele ainda nem rompeu o topo histórico e na verdade ele está em uma tendência de queda, já faz 12 anos consecutivos, muita gente ficou interessada em saber como é que se faz para ver esses gráficos em dólares. Não apenas o do índice Bovespa, como também de todas as ações que estão listadas aqui na B3. E é isso que você vai aprender a fazer no vídeo de hoje. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global. E por aqui a gente fala de temas como investimentos, empreendedorismo e, é claro, internacionalização. Esses são temas que são do interesse aí de quem está na busca de alcançar a prosperidade financeira, de aumentar o próprio patrimônio, de ganhar mais dinheiro aí em linguagem popular, não é verdade? Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, verifica se você já se inscreveu aqui no canal. Caso você ainda não seja um inscrito, considere se inscrever, porque eu tenho certeza que as dicas que a gente traz aqui para você, elas vão ser de grande valor aí na sua jornada rumo ao seu sucesso financeiro. E mais, caso você já seja um inscrito aqui do canal, verifica também se você já está clicado no botão do sininho. É importante que você clique no botão do sininho, que é para você ficar por dentro, receber uma notificação todas as vezes que sair conteúdo fresquinho para você aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como é que se faz para ver o preço das ações que estão listadas aqui no Brasil mesmo, mas não mais em reais, agora em dólares. E você vai utilizar uma ferramenta totalmente gratuita para fazer isso, que está disponível para todo mundo que tem acesso à internet. E é muito importante que você aprenda a utilizar essa ferramenta e a fazer essa análise, porque querendo ou não, quem move o mercado brasileiro são os gringos, são os investidores estrangeiros. Então você precisa ter domínio e enxergar o mercado da mesma forma que eles estão enxergando. Então se você quer aprender a utilizar essa ferramenta, clica no botão de gostei, porque esse é o tipo de informação que vai mudar o seu patamar aí como investidor. E como eu estava falando, os gringos hoje eles representam cerca de 50% de todo o capital que está investido nas bolsas de valores brasileiras. Só que esse valor, esse número de 50%, ele já foi até maior. Hoje em dia está em apenas 50%, porque os gringos eles estão se mandando para fora do Brasil. Agora, mesmo assim, 50% não é pouca coisa não. Isso significa que pelo menos metade do pessoal, metade do capital, melhor dizendo, que está na nossa bolsa, ele olha para os nossos gráficos em dólares e não em reais. Isso aí logo de cara. Mas não é apenas metade não, porque se você for pegar os investidores institucionais brasileiros, você vai ver que eles também olham para os nossos gráficos em dólares. É claro, eles olham em reais também, eles não olham apenas em dólares, mas eles sempre veem como é que está sendo o desempenho, sei lá, do Itaú, do Bradesco, da Gol, dessas empresas em dólares, porque serve de patamar para eles compararem como é que está o desempenho das carteiras internacionais deles em relação à carteira brasileira. Na realidade, apenas os investidores, pessoas físicas, são aqueles que olham para o nosso gráfico apenas em reais e ignoram completamente como é que está o desempenho da nossa bolsa em dólares. Só que, querendo ou não, os investidores, pessoas físicas, eles representam apenas 1/3 de todo o capital que está na nossa bolsa. Ou seja, a maior parte, cara, tá olhando em dólares, apenas a pessoa física que ignora essa informação. E a pessoa física, você sabe, normalmente é aquele que perde dinheiro na bolsa de valores, é a sardinhada. A gente, a pessoa física, a gente tem que ter noção do que a gente é na hora que a gente entra aí nesse jogo. Mas uma das ferramentas que vai te fazer se destacar e deixar de ser sardinhada é justamente começar a olhar o mercado da mesma forma que os tubarões olham. E aí é olhar para o Brasil em dólares. E eu tenho certeza que isso vai mudar a sua perspectiva como investidor. Para você ter uma ideia, como eu estava falando, se você pegar o gráfico do índice Bovespa em dólares, você vai ver que em realidade a gente está bem longe de romper aquele topo histórico lá de 2008. Na verdade, a gente está num canal de baixa, está caindo já faz 12 anos.
Só que se você pegar em reais, você vai ver que a gente já rompeu esse topo histórico de 2008 lá em 2017 e desde então a gente não parou de subir aí até chegar a esse problema do ano de 2020. Ou seja, quem olha o nosso gráfico apenas em reais acaba tendo uma impressão sobre o desempenho do Brasil que é diferente de quem olha o nosso gráfico apenas em dólares. O pessoal acaba ficando sobre-entusiasmado, mais entusiasmado do que deveria na maior parte das vezes. Enfim, eu acho que isso já é o suficiente para você entender sobre a importância de olhar para os nossos gráficos em dólares também, assim como o resto do planeta inteiro olha pra gente. Isso aí vai mudar a sua percepção como investidor e provavelmente as suas conclusões sobre os seus investimentos aqui no Brasil, elas vão se alterar também. Entendido isso, então, agora o que eu devo fazer é te mostrar como é que se faz aí para olhar esses gráficos em dólares. E eu já te adianto, são duas as maneiras que existem de você fazer isso gratuitamente. A primeira delas é por meio das ADRs de empresas brasileiras. E a segunda delas é por meio de uma divisão do preço da ação pelo preço da cotação do dólar em reais. Então vamos lá, que eu vou te explicar como é que funciona cada uma delas, começando pelo caso das ADRs de empresas brasileiras. Se você não sabe, ADRs são recebíveis emitidos por bancos estadunidenses que estão listados na Bolsa de Valores de Nova York. Esses recebíveis, eles se parecem muito com as BDRs, para quem assistiu aquele meu vídeo sobre esse tema, que eu vou deixar aqui no izinho, caso você ainda não tenha assistido, porque é muito interessante que você conheça as BDRs também. A diferença é que as BDRs elas são recebíveis que te permitem comprar ações de empresas americanas sem precisar sair da Bolsa de Valores brasileira. As ADRs, por sua vez, elas são recebíveis que te permitem, sem nem precisar sair das bolsas de valores americanas, se expor aos papéis aí, ações de empresas brasileiras, ou sei lá, europeias, latino-americanas no geral. Tudo isso lá da Bolsa de Valores de Nova York, por exemplo. Vale dizer, você não está comprando diretamente a ação, você está comprando recebível, mas na prática você está se expondo a esse mercado também. Agora, o interessante é que tem várias empresas brasileiras que possuem ADRs nas bolsas americanas. E aí, essas ADRs, logicamente, elas são cotadas em dólares. Então, se você quer ver o desempenho dessas ações brasileiras lá nos Estados Unidos, basta você procurar pelo gráfico dessas ADRs. Por exemplo, no caso do Itaú, você tem aqui no Brasil o ITUB 4, lá fora você vai ter o ITUB, que é a ADR brasileira listada nas bolsas de valores de Nova York. Mas a gente não tem só o Itaú não, tem várias as ADRs. Eu vou botar uma lista aqui para que você possa ver. Tem aí a Petrobras, a Ambev, o Bradesco, a Gol, a Latam, a Vale, a CSN, a Gerdau, a Vivo, a Semig, a Natura. Todas essas são empresas aí que você consegue achar o gráfico das ADRs dela e aí ver como é que está sendo a performance dessas empresas em dólares. E eu tenho certeza que você vai se surpreender ao notar que o resto do planeta tem uma visão completamente diferente do desempenho do Brasil do que a gente tem na hora que vê o desempenho dessas ações aí no nosso home broker aqui brasileiro. E é muito fácil você procurar por essas ADRs. Basta você pegar esses stickers que eu botei aí na tela e jogar em algum site gratuito como o TradingView, por exemplo, ou o Investing. Ou pode jogar diretamente lá na sua corretora de valores americanas. E vale fazer mais um parênteses sobre as ADRs, que é sobre o caso dos investidores brasileiros que não moram mais no Brasil, não são mais residentes fiscais aqui. Para quem está acompanhando a nossa série Sábado Offshore, eu falei que nesse tipo de cara fica muito caro para manter uma conta de investidor 4373 para poder comprar ações de empresas aqui no Brasil. Os custos de manutenção dessas contas são muito altos. Porém, uma forma de você driblar isso é justamente pelas ADRs. Já que você tem uma conta numa corretora de valores brasileira para acessar a B3, vai comer uma parcela muito grande do seu dinheiro, é melhor você ter uma conta
numa corretora de valores americana para poder acessar a Bolsa de Valores americana e também, de quebra, poder comprar as ADRs e se expor ao mercado brasileiro sem ter todos esses custos de manutenção que você teria caso tivesse feito isso diretamente pelo Brasil. Mas isso, repito, vale apenas aí para quem é investidor não residente, para quem fez o processo de saída fiscal, que é muito interessante que você entenda o que eu estou falando. Assiste lá na nossa série Sábado Offshore, que também vai estar aqui no izinho. E só para fechar sobre as ADRs, um outro ponto que você precisa ver é que algumas delas elas são mais recentes, então elas têm um histórico muito pequeno aí no gráfico, então talvez não te atenda tanto aí, como é o caso da Natura, por exemplo. Já a segunda maneira de você ver o preço das ações de empresas brasileiras em dólares, como eu te falei, é pegar o gráfico dessa ação, em reais mesmo, e dividir pelo gráfico do preço do dólar em reais. Me acompanha aqui na tela que eu vou te ensinar como é que se faz isso, é bem fácil. Então, como você pode ver, aqui eu estou no site do TradingView, com o gráfico da Raia Drogasil aberto com a cotação em reais. Mas digamos que o que eu quero saber mesmo é qual que é o desempenho da Drogasil em dólares. Então o que eu preciso fazer vai ser digitar o ticker dessa empresa na B3, que é RADL3. E aí eu vou colocar uma barra, digitar USDBRL, que é a cotação do dólares em reais, e dar Enter. E aí veja que a gente vai ter esse gráfico aqui. Veja que é uma empresa que está crescendo mesmo em dólares, embora ao dolarizar a alta seja menos expressiva do que aquela que a gente estava vendo em reais. E isso que eu fiz com a Raia Drogasil vale com qualquer ativo, seja ele ações de empresas, fundos imobiliários ou o que for, desde que você tenha aí os dois gráficos para fazer a comparação. Veja aqui na tela de novo. Agora nós temos o gráfico da XP Malls, que é um fundo imobiliário brasileiro. Ele está em reais, da mesma maneira que você vê quando acessa aí o seu home broker e uma corretora brasileira. Veja que de janeiro de 2018 até janeiro de 2020, esse gráfico apresentou uma belíssima alta de cerca de 65%. Aí, se você quer saber qual que é a performance desse fundo em dólares, basta digitar o ticker do fundo e dividir pela cotação do dólar. E voa lá. Olha que interessante. Agora, em dólares, aquela bela alta de outubro de 2018 até janeiro de 2020, ela foi bem menos expressiva. Foi de apenas cerca de 40%. Lembra? Em reais tinha sido 65%. Isso aconteceu porque de janeiro até outubro de 2018, enquanto o gráfico em reais andava de lado, o gráfico em dólares amargava uma queda de aproximadamente 37%. Uou! Que diferença, hein, meu amigo? Eu tenho certeza que a partir de agora você vai começar a olhar para a nossa bolsa de valores com outros olhos. E é natural também que você comece a se perguntar: Guilherme, qual das duas ferramentas que você acabou de ensinar é melhor? Olhar o preço das ADRs ou fazer esse processo de divisão aí que você acabou de ensinar? Bem, na minha opinião, o mais interessante mesmo é olhar para os preços das ADRs, porque eles vão ser mais fidedignos. Só que nem todas as empresas que estão lá fora, elas vão possuir ADRs. Então, caso não tenha ADRs, o jeito vai ser fazer essa divisão. Só que essa divisão, nem sempre ela vai ser tão fidedigna com a forma que os gringos estão olhando para o nosso mercado. Porque para você fazer, você vai pegar a cotação do dólar que tem ali no TradingView. E nem sempre essa cotação vai ser a mesma que tem para o gringo lá na bolsa de valores que ele está fazendo a compra. Então, de vez em quando, acaba tendo uma diferençazinha ali, outra diferençazinha aqui. Veja que o YouTube 4 dolarizado, hoje, ele está na cotação de 4,15. Enquanto que a ADR, chamada YouTube, que é composta das ações do YouTube 4 e é listada nas bolsas de valores de Nova York, ela vai estar com a cotação de 4,11. Ou seja, tem uma diferenciazinha aí. Isso se dá por causa da conversão do câmbio que eu acabei de te falar. Nem sempre o câmbio que você usar para fazer a divisão vai ser igual ao câmbio que é utilizado aí para a ADR dessa ação brasileira. Então, se você me perguntar se eu prefiro ADRs ou fazer a divisão, é justamente por causa disso que eu sempre vou preferir as ADRs. Na minha opinião, elas são mais fidedignas com a forma como os gringos olham para o nosso país. Em todo caso,
Se não é possível olhar pelas ADRs, aí sim eu vou lá e faço a divisão. O importante mesmo é analisar o desempenho das nossas ações em dólares e não apenas em reais, porque a partir do momento que a gente passa a fazer isso, aí a gente sobe de patamar como investidores. Aí a gente começa a olhar para o Brasil da mesma forma como o mundo olha para a gente, da mesma forma como os tubarões olham para a nossa bolsa. E para de olhar para o nosso mercado assim como olham as sardinhas. A gente passa a se destacar da manada. E cara, me diga uma coisa, o que você achou desse vídeo? Você deve ter notado que eu estou tentando intercalar alguns vídeos aí mais avançados, outros mais iniciantes e outros intermediários. Você enquadraria esse vídeo como iniciante, avançado ou intermediário? Deixa um comentário aqui pra gente. E o que você prefere que a gente faça? Que a gente continue intercalando vídeos com graus de dificuldade, por assim dizer, diferentes, ou que a gente mantenha só vídeos mais avançados ou vídeos mais iniciantes? Qual que é a sua opinião? Deixa aí pra gente. Eu pessoalmente acredito que é bom intercalar, mas enfim, eu vou fazer o que o meu público preferir. E por esse vídeo a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.